Olá para todos vocês, estamos começando o programa mais uma vez aqui na VTV SBT, SBT Ribeirão Preto, o SBT Jaú, nesta quarta-feira. E hoje é dia 21 de dezembro. E olha, o mês está passando rápido demais, né? Fim de semana, Natal. Obrigado pela sua companhia durante este ano. E a gente começa hoje fazendo uma retrospectiva com o próprio Márcio Harrison sobre o programa A Voz da População, que nas quartas-feiras é o Rádio Polícia. Com ele, meu amigo Márcio Harrison, solta a vinheta aí. Márcio Harrison, tudo bem? Olha, retrospectiva, né? O tempo vai passando rápido, vem. Vamos aqui para frente. Você que é advogado criminalista. Isso aí. E da equipe do Marcelo Cruz. E que mais? Você tem um acesso mesmo às delegacias do Estado, fala com... Você gostou desse novo comando agora com o Derrite, que vai começar esse ano agora em janeiro de 2023? Ele é um bom nome, um cara conhecedor, né? Um abraço a todos do SBT, todas as regiões que atendem justamente a voz da população. Essa nova formação da cúpula da Secretaria de Segurança Pública, tanto com o secretário, o Derrite, o delegado-geral, que vai ser o Dr. Arthur, que era do Garradop, e também o comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Cássio, que era da Baixada Santista, comandou o Comando de Policiamento às 6, o policiamento de área, que compreende de Bertioga até divisa com o Paraná. São pessoas profundas conhecedoras do litoral de São Paulo, do estado de São Paulo. Então, acho que a cúpula da Secretaria de Segurança Pública, com esse trio, e justamente também com o Dr. Nico, que vai ser o secretário adjunto, a nossa cidade, a nossa região, o estado de São Paulo estará muito bem servido. Isso, o Derrite é amigo meu, né? Até conheço muito ele é uma pessoa muito ligada ao Bolsonaro. Sim. Ele... Oficial da Polícia Militar. Oficial da Polícia Militar. Comandou a ROP, comandou, e também foi deputado federal. Exatamente. E o cargo de deputado federal, você acaba também tendo uma grande experiência. Muitos contatos, né, Paulo? Isso ajuda muito, né? Sim, e como ele sempre ajudou a polícia, né, no estado de São Paulo, sendo deputado, eu acho que isso daí amplia muito a visão dele na polícia. Uma bela contratação. Eu acho que ele vai fazer uma grande diferença no estado, que precisa, né? Porque a gente vê os problemas aqui no Rádio Polícia, todas as quartas-feiras. Inclusive, um dia, com certeza, ele vai participar com a gente aqui do Rádio Polícia. Será uma honra, né, Paulo? Uma honra vai ser. Bom, vamos começando com a retrospectiva, falando de um dos crimes que mais cresceram nesse 2022, que a gente fala todas as quartas, que é o golpe envolvendo o Pix. Isso. Né? Muitas pessoas morreram com isso, Paulo. E nesse caso que a gente vai falar, os bandidos utilizaram assaltos e enganaram as pessoas com o Pix, né? E também a polícia do AGU, né? Em fevereiro, a DIG de Campinas prendeu um homem envolvido neste tipo de crime. Fala pra gente sobre todos esses assuntos, Márcio. Paulo, existe uma coisa chamada evolução do crime. Mas o que vinha a ser isso, Márcio, evolução do crime? O crime evolui? Sim, o crime evolui. Como é que era antigamente, Paulo? A pessoa era dominada, era sequestrada, o caixa eletrônico ele funcionava das 6 da manhã até as 22 horas. Então, a pessoa ficava ali como refém, o grupo criminoso pegava o cartão magnético da vítima e fazia ela digitar no próprio caixa eletrônico dentro da agência e depois muitas vezes matavam a vítima, até mesmo faziam saques e mais saques. Com o advento do Pix, que veio para facilitar tanto o empresário, o comerciante, o correntista, hoje você não precisa mais da figura do caixa eletrônico, Paulo, para poder fazer as operações financeiras. Aí veio o Banco Central, fez uma normativa e o Banco Central e o Bacen, que é a Federação Brasileira dos Bancos, acabaram limitando, salvo engano, para R$1.000, dependendo do período do horário noturno. Isso acabou diminuindo. Mas, infelizmente, Paulo, nós percebemos que as pessoas idosas, que não têm muita familiaridade com a questão eletrônica, elas acabam sendo vítimas desses golpistas, como, por exemplo, liga alguém da bandeira financeira do Banco XYZ, olha, senhora dos Anzóis, nós estamos indo aí na sua casa com o motoboy, nós vamos quebrar o seu cartão. E a pessoa, na boa fé, Paulo, porque as pessoas são do bem, acreditam, então acabam sendo vítima também da quadrilha Pix. Ou também, uma outra modalidade, você
vai digitar, por exemplo, você comprou uma pizza, alguma coisa, você digita um valor, de R$100, de repente a fatura no dia seguinte chega para você de R$1.000 ou R$10.000. Existem vários tipos de golpe, então tem que ter muita cautela com o uso do Pix. É uma chave importante, ajudou bastante a sociedade e os comerciantes em especial, e as pessoas de bem, pessoa física ou pessoa jurídica, mas também tudo que tem um lado bom, infelizmente, Paulo, também tem um lado ruim. E olha só, outro tipo de golpe que chamou muita atenção foi o golpe do aplicativo. A gente falou aqui também todas as quartas, né? A gente fala de vários casos aqui, mas que chamou muita atenção foi que a DIG de Bragança Paulista fez uma operação e liberou um homem que foi sequestrado depois de um suposto encontro marcado em um aplicativo de relacionamento. Então isso daí acaba... E para continuar, os bandidos ainda pediram R$100 mil para a vítima e ela foi liberada. Ou seja, no final da história, teve um final feliz, teve porque não aconteceu nada com a vítima, Exatamente. Graças a Deus, poderia ter morrido. Mas tomou-se um dinheiro dele. A extorsão, né? A extorsão. Por causa de um aplicativo, Márcio. Antigamente, como é que era, o Paulo? A pessoa queria conhecer alguém, queria namorar, o Paulinho ia pra Mendes e tal, era solteiro, bonitão, carrão e tal. O que acontece? Conhecia alguém. Hoje não. Hoje você tem essas redes sociais, esses aplicativos. E quem tá por trás daquela foto, daquela moça bonita, sinuosa, que parece um violão? Tá um golpista. E você vai marcar justamente o local ermo, o local afastado, e quando a pessoa chega com o carrão lá, achando que vai conhecer alguém para namorar, não. É dominado. Nós tivemos casos de vítimas fatais, Paulo, em São Paulo. Recentemente, um empresário chinês foi nesses encontros e acabou sendo morto, um latrocínio que é o roubo seguido de morte. Então, infelizmente, o crime também evolui, a polícia evolui. Eu tive contato recentemente com o Dr. Nico, que é o delegado-geral do Estado de São Paulo. Várias quadrilhas, eu disse várias, Paulo, foram presas através de investigações em vários distritos, tanto do Garradop, tanto das delegacias seccionais de distritos, conseguiram identificar várias quadrilhas que, quando pegavam a pessoa e levavam para cativeiro, começava a extorsão em cima da família, da mãe, do pai, da irmã. E muitos casos ficaram praticamente parados, as vítimas não quiseram nem tocar, porque, infelizmente, tinha pessoas também casadas, Paulo, que estavam nesses relacionamentos e, para não complicar, é um problema conjugal dentro de casa e um problema dentro da delegacia no inquérito policial. Acabaram aí deixando para lá, entendeu, Paulo? Infelizmente. Cuidado, Paulo, cuidado. Olha também, falamos aqui também de falsificação de bebidas. Isso daí a gente falou. Alambique clandestino, né, Paulo? Por quê? Porque lá no interior do estado, é muito mais fácil as pessoas fazerem esse tipo de balcão clandestino. Exatamente, Por quê? Paulo. Porque você tem um interior, tem fazendas. Isso. Então, como que a pessoa vai se esconder fazendo uma fábrica dentro da cidade? É mais difícil. Chama atenção, né? Chama atenção. Mas quando você está numa cidade muito no interior, você acaba conseguindo. E Campinas, por exemplo, se tornou uma cidade polo dessas falsificações, tanto de uísque, vodka, quanto também de cerveja, né? Por quê? Porque é uma cidade que tem muita terra também em volta. Então eles aproveitam isso para fazer isso, né, Márcio? Tem a falsificação e tem a adulteração. Vamos começar pela falsificação. As quadrilhas compram álcool cereal, colocam alguns aditivos ali, alguns aromatizantes e acabam invasando. Normalmente eles compram essas garrafas, sabe aonde, Paulo? Você vai acreditar. Onde? Em Ferro Velho, Paulo. Em Ferro, sabe a garrafeira de antigamente? Então, pega essas garrafas, colocam aquele selo novo, coloca aquele lacre bonitinho. Se olha a garrafa, põe a original e põe a falsificada, você não diz qual que é a verdadeira e qual é a falsificada. Essa é a falsificação, tá, Paulo? E tem a adulteração. Como é que é a adulteração, Paulo? Você pega a garrafa daquele uísque de 24 anos, 12 anos, uma garrafa bonita, e você pega aquele uísque mais vagabundo possível, que não tem nada, só tem álcool puro, né? E coloca ali. E você tem a adulteração. Os dois são crimes, inclusive contra a saúde pública, né, Paulo? Agora, tem um método também para você descobrir. Qual o método para saber se é falso ou verdadeiro? É muito fácil. Se for verdadeira a bebida, você não vai acontecer nada com você. No dia seguinte. Mas no dia seguinte, se você tiver com dor de cabeça, meu amigo, olhe lá. Não, ou seu fígado está ruim, ou você está tomando Mas não é só dor de cabeça, parece que você está com duas cabeças. E o fígado reclamando, né, Paulo? E já aconteceu comigo. Já, Paulo, olha só, ninguém está livre de nada. Já aconteceu, porque já fui para um bar, sim, e tomei uns goró,
E acordei assim, mas com a cabeça, muita dor. Eu sou difícil ter dor de cabeça. Sou uma pessoa difícil, né? E aí, com certeza, eu falei, poxa... Caiu a ficha, olha. Deve ter sido falsificado. Me levaram para grupo dessa Porque vez. Se você tomar um golinho do falsificado, você já fica com dor de cabeça. Estraga o teu dia. Você não sabe... Parece até que passou uma locomotiva por cima da pessoa. Ela não tem vontade de nada, a não ser ficar em casa, tomar água e se hidratar. E olha, vamos destacar esse assunto agora, que foi um assunto que a gente falou muito esse ano, as joalherias que foram assaltadas por quadrilhas especializadas, lógico, com um crime muito especializado. Esses crimes acontecem muito em shopping centers, né? E, por exemplo, a gente está mostrando a imagem em Campinas do shopping, né, de 2 shoppings, né, que foram atacados. Tem também, lógico, assaltos em joalherias nas ruas, mas a gente está mostrando esses que foram atacados em shopping. Teve um registrado também numa joalheria no distrito de Vicente de Carvalho, na cidade do Guarujá. Uma moça morreu, inclusive. Sim. Esses ataques, Márcio, são planejados, né? Não é assim, olha, eu cheguei, olhei e entrei. Existe um planejamento, já passou ali antes, um dia antes. Há controvérsias, mas eu vou tentar explicar para você e para o telespectador. O crime ele é cíclico, ele vai migrando de artigos para artigos. Então o que acontece? O criminoso ele fazia um tipo penal de artigo, tráfico entorpecente, por exemplo. Ele fazia furto e arrombamento. De repente ele migra para o roubo à mão armada. Aí ele pega 2, 3, 4, 5 ali mais próximos, vamos fazer sim qualquer tipo de organização. E tem aquela quadrilha que é mais organizada. Estudo local, por exemplo, em shoppings da cidade. Sabe a saída, vai lá. Tanto é que se a segurança pegar essas imagens anteriores, provavelmente vai conseguir identificar a parte da quadrilha. Porque eles fazem um estudo no sítio dos acontecimentos. A gente chama isso de VT, visita técnica. Eles vão lá, é aqui, é ali. Tanto é que eles vão na caruda hoje. Ou com boné, ou sem boné. Por que a joalheria, Paulo? Mas por que a joalheria? Porque a joalheria, a joia, o ouro, ela tem o quê? Rápida liquidez. Você pega esse material roubado, você derrete, não é que acabou o crime, mas a joia, Paulo, é que nem uma assinatura. O ourives, ou o artesão que faz a joia, ele bate o olho, essa joia aqui é minha. Então o que as quadrilhas fazem? Pegam esta joia, já derretem este ouro e praticamente se perde pelo mercado. Nós tivemos casos em São Vicente, uma funcionária foi baleada, inclusive, no shopping de São Vicente. A polícia está investigando lá, a equipe do delegado Marcos Alexandre Alfina, em investigação, na Grande São Paulo, no interior paulista. Praticamente, as imagens dessas pessoas já estão identificadas. Agora, a polícia quer saber aonde elas estão. Por isso que existem vários mandados de prisão a serem cumpridos no estado de São Paulo. E muitas vezes essas quadrilhas acabam fugindo para outro estado, porque sabem que aqui em São Paulo são procuradas. É engraçado as imagens que parece que está nevando aí dentro, parece que o cara está com uma roupa de neve até. É óleo de suspensão, né, Paulo? Olha lá, não parece que está nevando aí dentro? Engraçada a imagem, né? Para ver como o nosso ar é poluído, né? E olha e olha que ele está todo envelopado a cara dele. Justamente para evitar a identificação. Sim. Porque existem câmeras hoje que essas câmeras possibilitam a identificação pela arcada dentária, pela posição do nariz, não, mas nesse caso é muito bem organizado. Eles estão na escuridão, Paulo. Na realidade é infravermelho. Isso, né? Nesse caso eles são muito bem organizados. Nesse caso, sim. Muito bem. Porque foram no shopping, estudaram o sítio dos acontecimentos, entendeu? Isso, para o cara entrar num shopping e fazer um assalto desse, muito difícil saber quem é, porque tampou todo o rosto, tampou todo o corpo. E a imagem também não ajuda muito, né, Paulo? A imagem também, como eu falei, não ajuda, parece que está com neve até tem um ali. Termo, Paulo, só uma pessoa que está meio desencapuzada. Esse vai pagar para ver. Vai pagar para ver. O que acontece? E aí ele pode entregar os outros. Sim. Esse paga para ver. Ou a polícia chega nele primeiro e, em decorrência dele, acaba chegando os outros. Isso. Por isso que é uma organização criminosa. Cada um tem uma atividade fim. Qual é? Um vai lá e arromba. O outro faz o levantamento. O outro vai e começa a abrir a joia. O outro pega a joia para derreter. Não, e eles ficaram muito tempo, né? Estudaram. O detalhe, tempo que eles estão aí é impressionante. E eles chegaram num horário que o pessoal está dormindo, 4 da manhã. Sim. Né? Você vê o horário. Só que a gente analisando... Não, chegaram 3h30 da manhã. 3h30, 4/3, isso daí foi de 2022, 3h30 da manhã. E vocês, a gente pode perceber
que eles estão muito tempo, ou seja, não estão nem aí com alarme. A tranquilidade, né? A tranquilidade aparente, quer dizer, estou acima do bem e do mal, acima de qualquer suspeita, aqui estou, vou escolher o que é ouro, o que não é ouro, o que é banhado, e sabe, só de olho, você sabe, isso aqui não é ouro, isso aqui é banhado a ouro, banhado eu não quero, eu quero ouro, aliança e tal, relógio. Enfim, porque tem um mercado muito forte atrás disso, né, Paulo? Então, assim, já é aquela compra programada pela liquidez do ouro e mesmo pelos tipos de relógios, são caros, tem relógio que custa 180, 200 mil reais, e evidentemente agora a polícia investiga. A polícia ela vai atrás de quem vende infravermelho no país para ver se alguém comprou esses dias. Ela vai, nessa época, por exemplo, ela vai atrás desse tipo de roupa, que existe em algumas lojas da região, eles fazem esse tipo de investigação também. A Polícia Civil hoje ela tem uma equipe de policiamento, uma equipe de investigação, principalmente a Polícia Judiciária, a Polícia do Inquérito. Existe uma equipe em São Paulo, Paulo. Eles são especializados em coleta de quê? De fragmentos de impressões digitais. É uma das melhores da América Latina, quiçá do mundo. Eles vão para o local do crime. Teve um homicídio, teve um arrombamento, teve um furto de um cofre. A equipe vem da capital paulista, do Instituto RGD, desce para o local, faz um estudo, ninguém pode entrar, para não atrapalhar e confundir as impressões digitais. Porque você sabe que no Brasil, Paulo, infelizmente, o local do crime é muito prejudicado. Por quê? A polícia chega, o SAMU chega, o pessoal está baleado, tem que socorrer mesmo. Só que isso também prejudica, muitas vezes, aí, o esclarecimento do crime. Porque você tira a posição original das impressões digitais, o arrastamento do cadáver, tudo isso atrapalha a trajetória de disparos de arma de fogo. Então, o ideal para você ter uma investigação fidedigna, o que é? O local de crime tem que ser preservado. Lembra aqueles filmes americanos que a gente vê direto aí, Paulo? Passa aquela fita zebrada, ninguém toca enquanto não chegar a perícia. O ideal é isso. Quando isso é atingido, é alcançado, a probabilidade, Paulo, da investigação e identificar as pessoas são muito fortes. Não sei se eu vou responder a tua pergunta. Fidedigna. Olha só, agora a gente vai para um caso que aconteceu em março na cidade de São João da Boa Vista. Uma mulher perdeu o filho durante a gravidez e ela foi presa depois de sequestrar o filho da vizinha. E parentes desconfiaram do crime e devolveram a criança. Márcio Harrison, caso que chamou a atenção e foi um dos casos que é raro acontecer, né? Então foi um caso que a gente lembrou aí desse ano de 2022, no mês de março. Existem algumas situações quando a pessoa está na condição gravídica, de gravidez, tá? Estado puerperal, estado da gravidez. Pelo que foi relatado, a moça ficou grávida e não teve a criança, por algum motivo a criança veio a óbito. E ela acabou subtraindo uma outra criança, subtração de incapaz. Provavelmente, a defesa técnica, ou até mesmo o próprio promotor, poderá pedir um exame chamado exame de insanidade. Esse exame é imprescindível para ferir a capacidade da pessoa, se ela tinha entendimento do caráter ilícito da conduta dela ou não. Incidente de sanidade, que é o nome deste exame. Quem pede ou a defesa técnica, se for o advogado da Defensoria Pública da hora ré, ou mesmo o próprio fiscal da lei, o titular da ação penal, para saber se realmente ela tem um problema psiquiátrico, psicológico, em decorrência do estado puerperal, né, o estado gravídico, ou se não, aí ela responde pelo crime que ela praticou. Existe um negócio que é uma realidade muito grande e tem muitas pessoas que não entendem, que é a depressão pós-parto. Sim. E que até está na lei isso, que se a mulher, eu acho que mata o filho, né, depois que tem o filho, tem responde em liberdade, tem umas coisas assim, não tem? Existe. Da depressão pós-parto. Existem alguns crimes que são prerrogativas do tribunal do júri. Por exemplo, o homicídio, o infanticídio, o aborto, a instigação ao suicídio, mas quando ela é cadenciada de laudos, como incidente de sanidade, ela é absolvida de imediato, ela não vai para a segunda fase, que seria o plenário do júri. Se ficar destacado ali, ela foi, infelizmente, acometida de uma demência em decorrência do estado puerperal,
depressão pós-parto, ela tem absorção indireta, Paulo. Isso. Não, de matar é raríssimo, mas pode acontecer. Pode acontecer. Eu já vi casos e casos da mãe jogar a criança de 10º andar, por exemplo. A gente até falou Ela não no programa. se enxerga como mãe, Paulo. Não é que ela jogou a criança porque ela é ruim. Ela não consegue se reconhecer. Eu sei que é difícil para a mãe. Puxa vida, que está tentando engravidar, faz tratamento, mas não nos levem a mal. Mas isso aí está em literatura médica e da medicina legal. Não sou eu que estou falando, a medicina legal fala isso. Eu só estou reproduzindo essa condição. Sim, isso aí está na lei também. Sim, está na lei, Paulo. De depressão pós-parto. Exatamente. Mas mais a depressão pós-parto, ela acontece mais como depressão mesmo, no sentido da mulher ficar mais isolada, ou querer o filho mais para ela, ou ficar mais chateada. Você sabe, Paulo, que a depressão... Mas esse negócio da morte é muito mais difícil ocorrer. É mais difícil. A depressão, ela tem fatores externos e fatores internos, intrínsecos, ou seja, a pessoa já tem um problema de uma queda, por exemplo, hormonal, ou mesmo um falecimento, uma separação, leva muitas vezes à depressão, tá? Por isso que o psiquiatra forense, ele vai aferir justamente este laudo quando fazer entrevista pessoal com a ré, no caso, ou com a mulher, né? Para perceber, ele vai transmitir no laudo, emanar no laudo o entendimento dele. Aí sim o juiz, porque o juiz, o que é o juiz? Ele entende de lei, ele não entende de medicina. Ele precisa de quem? Do médico para poder fazer esse laudo e ele poder aí sim julgar, exercer o jurisdício, dizer o direito. Esse caso que a gente falou do sequestro, logo após a morte do filho dela, acabou dando tudo certo. A criança que foi sequestrada, ela que é o mais importante, está bem, graças a Deus. E olha, relembrando aqui uma ação que foi realizada pela DIGDEC da cidade de Campinas, uma pessoa foi presa suspeita de falsificar produtos de beleza. E esse produto era vendido como se fosse cremes anti-rugas, mas o produto não tinha autorização. É gravíssimo, né? É gravíssimo isso, Paulo. Tanto material cosméticos e até medicinais. O Código Penal, ele lança capítulo de um artigo que pode equiparar esse tipo de crime até um crime hediondo. Porque você imagina só, um produto terapêutico, cosmético ou até um produto, um medicamento ser adulterado, as consequências gravosas no corpo humano. A pessoa crê que aquele material, aquele produto é original e vai fazer o bem e, de repente, esse produto é falsificado. Então, a legislação hoje está muito rigorosa e tem que ser mesmo, Paulo, em relação a produtos tanto de alimentação como produtos medicinais, produtos cosméticos, como esse, por exemplo, de manipulação. Tem que ter muito cuidado com esse negócio de comprar no meio da rua, Paulo, esse creminho. Procura um médico. Só o médico é que sabe o que é melhor para você. E muitas vezes o médico, ele estuda, ele tem que usar um medicamento, usar um outro produto, até chegar ao produto ideal para tentar diminuir o problema da pessoa ou resolver o problema da pessoa. Então é o seguinte, a melhor coisa que você tem que fazer do que atender alguns anúncios que a gente vê nas emissoras e tal, Paulo, é muita cautela com esse tipo de produto. Procura o seu médico de confiança, Paulo. Sim, até porque pode queimar a pele e também você vai pagar por algo que não vai adiantar. Bom, olha só, a gente olhando aí nas imagens, metralhador, uma série de coisas. Bom, enfim, a gente não está mais com muito tempo no programa, a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Tem mais assunto ainda do Rádio Polícia aqui, a gente relembrando os principais assuntos do ano de 2022. A gente já volta, não saia daí. Estamos de volta no programa Voz da População com Márcio Reddingson. Aqui, meu amigo Paulo Mansur, e mais de 300 cidades do interior paulista. A gente vê a força do SBT, força da Voz da População, crescendo a cada dia. As pessoas param a gente na rua, e-mails, enfim, WhatsApp. É muito legal participar desse programa, que o principal objetivo dele qual que é? Utilidade pública, ajudar as pessoas. Sim. E infelizmente, né, a gente fala de crime. Sim. Mas é algo que traz uma audiência grande também e é mais legal quando você fala e ele é resolvido. É um problema. A gente sabe que tem a nossa polícia do estado de São Paulo, graças a Deus, combatendo esse tipo de crime. Sim, Paulo. Né? Então a gente fica feliz quando a polícia vence, né? O bem vence o mal. É um programa sensacional sem ser sensacionalista. O que eu quero dizer com isso? Sim.
Esse programa ele é pautado por quê? Quem assiste o programa, a voz da população, não cai em golpe, Paulo. Porque aqui a gente avisa o que você não deve fazer para cair em golpe. É verdade. Não é verdade, Paulo? Então, a nossa mensuração, o nosso retorno é quando aquela pessoa nos para na rua, que nem acontece com você, com a nossa equipe. Poxa, vocês falaram daquele golpe de encontro amoroso e tal, quase que eu caí. Olha, o nude que mandaram a foto da menina nua para mim, quase que eu caí. Então a gente percebe que as pessoas acabam aí, a senhorinha que, olha, da bandeira financeira, estão mandando um motoboy aí, as pessoas já não caem mais nesse golpe. Por quê? Porque a gente divulga aqui para as pessoas, ninguém dá nada de graça para ninguém, Paulo. Sim. Não existe esse tipo de milagre, infelizmente. Márcio, quero Forte agradecer a tua Paulo. presença. É nóis, querida. Valeu. O programa está acabando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até logo. Um grande abraço a todos vocês.